Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos falar a respeito daquela grande calamidade que veio sobre a Terra. A ciência às vezes define que esta calamidade destruiu os dinossauros. Também vamos falar aqui a respeito daquele traje de Ezequiel. Você lembra que Ezequiel, por exemplo, ele relatou que dentro daquele carro de fogo saía um ser que tinha um traje de águia. E também falaremos a respeito de como foi criado os signos dos zodíacos. Estamos levando em consideração todos aqueles relatos das tábuas sumerianas e de onde, quase bem dizer, basicamente, vem definir as religiões. Mas antes eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo, nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. No vídeo anterior nós relatamos que a paz estava sobre a terra. Os trabalhadores terrestres, os primitivos, os adoradores, eles ganharam um certo entendimento e também ganharam o poder de procriação. Eles estavam felizes porque estavam trabalhando duro para aqueles que tinham criados e também estavam felizes porque as suas famílias estavam aumentando. Os Elohims, os Anunnakis também estavam felizes. Por quê? Porque todo o trabalho forçado, toda aquela luta que eles tinham, agora estão a encargo dos trabalhadores terrestres. E esses adoradores, esses escravos preparados para o trabalho, também muito felizes porque estavam adorando os seus criadores. E ali nascendo os filhos, netos, bisnetos, todo mundo vivendo em uma paz, só que algo está para acontecer. E assim diz as tábuas sumerianas. Como um dragão ondulante, estendia-se do horizonte até a metade do céu. Uma légua tinha sua cabeça, 50 léguas de comprimento tinha. Sua cauda era impressionante. Kingu, a lua, se apressou para interceptar o dragão em seu atalho. Feroz foi o seu encontro. Uma tempestade de nuvens levantou sobre Kingu, a lua. Kingu se sacudiu até os seus alicerces. A lua estremeceu e tremeu pelo impacto. Então diz as tábuas sumerianas que quando esse grande meteoro, o grande planeta, enfim, que ele estava vindo em direção à lua, à terra, houve uma providência que a lua entrou na frente. Esse grande dragão, de uma légua de cabeça com 50 léguas ao seu corpo, ele choca-se com a lua, que abre grandes crateras. Por isso que hoje nós olhamos para a lua e vemos grandes crateras da terra. E quando a NASA filma, por exemplo, vê aqueles buracos que se bombardeiam a lua, o que as tábuas sumerianas já contam desde o princípio o que estava acontecendo e o que tinha acontecendo. Então houve uma provisão, houve uma providência que este grande dragão, segundo as tábuas diz, a lua entra na frente e não deixa com que ele se choque com a terra. Mas a terra sim ainda pega esses estilhaços que caem sobre a terra e forma aquela grande poeira. Diz as tábuas sumerianas que fogo e enxofre começou a rondar pelos céus. Pedras de fogo bombardeavam a lua, pedras de fogo ia para Marte, para os outros planetas. Diz as tábuas sumerianas que o calor começa a crescer excessivamente na Terra. Diz as tábuas sumerianas que não só a lua, mas a terra começou a ser apedrejada por essas bolas de fogo com enxofre, ao ponto da grande poeira fazer um dia claro se tornar como noite. Ventos, o que eles chamavam de ventos malignos, traziam poeiras dos quatro cantos ao ponto de ninguém enxergar mais nada, porque a terra está sendo e está passando por um caos. É exatamente aqui que a ciência pode estar falando do que tenha causado a morte dos dinossauros. Só que isso tudo está acontecendo porque está havendo uma variação na gravidade da Terra. E as tábuas sumerianas, ela diz da seguinte maneira: sobre a Terra cada vez fazia mais calor. As zonas de branca neve se fundiam em águas. Os oceanos não continham as barreiras dos mares. Das profundidades da terra, os vulcões arrojavam fogo e enxofre. Então esse caos generalizado na terra é dito pelas tábuas sumerianas que as
geleiras da terra elas começam a se derreter. O nível do mar começa a subir, as águas começam a inundar a terra, grandes inundações, até o ponto deles colocarem que os planetas, a gravidade da Terra, o que eles chamam de rede da Terra, tudo está abalado. Nas regiões celestes, onde os egípcios estão aqueles que o cristianismo conhece como os anjos, eles começam a reclamar e a dizer que toda essa região celeste, os ventos que sopram por ali estão vindo pó. E as tábuas sumerianas registram que um dos Elohims fala de Lamo, uma das regiões celestes. Assim diz as tábuas sumerianas. Sobre a terra caía enxofre do céu. Demônios desumanos que causavam estragos aproximavam-se violentamente à terra, inflamavam-se com fogo chamejante nos céus. Trazia escuridão a um dia claro. Trazia estragos com tormentas e ventos malignos. Estavam atacando a terra com projéteis pétreos. Kingu, a lua da terra, e Lambo, Marte, também viam-se afligidos por estes estragos. E diz a tábua sumeriana que depois desse grande bombardeio, ao qual ela não fala se foi de dia ou foi de anos, em que pega o seu carro de fogo e vai vistoriar junto com outro Elohim os alicerces da terra. Vai pelos rios, vai pelos vales, e é denominada Ninurta, que ele também pega o seu carro e vasculha as montanhas, o qual ele encontra terras com forte bitume saindo da terra, o que poderia se dizer os poços de petróleo. E depois dessa volta, ele também observa que lá em Lamo, Marte, aonde os Igigi, aqueles que o cristianismo conhece como os anjos, não tinham mais condições de estar ali. Diz as tábuas sumerianas que havia trabalhos em Marte, havia em Marte alguma coisa grandiosa, mas que depois desse bombardeio é impossível agora ficar em Marte. E aqui as tábuas sumerianas faz uma contagem. Ela diz que desde a chegada dos Elohims até a construção de tudo aquilo que eles colocaram, a produção dos terrestres e essa calamidade, já se passam 80 sars. Cada sars tem 3.600 anos. 80 sars quer dizer que em todo esse período céu-terra já se passam 288 mil anos na Terra. Então as tábuas sumerianas ela faz uma rápida avaliação de tudo aquilo que está acontecendo. E todos os sobreviventes, eles continuam trabalhando. Os trabalhadores primitivos ainda trabalhando, lavrando a terra, trabalhando em minas, fazendo também aquelas grandes construções, as grandes moradas. Hoje, quando olhamos para o Egito e olhamos para outras construções antigas, pessoas perguntam, poxa, mas por que fizeram uma construção tão alta, uma porta tão alta? É exatamente porque as tábuas sumerianas dizem que os Elohims, ou Anunnakis, eles eram gigantes, eles eram de grandes estaturas. E os trabalhadores primitivos, eles trabalhavam para eles e faziam essas grandes moradas. E depois que Enki vasculha a terra, Enki pega mais um Elohim, entra no seu carro de fogo e vai até a lua. Dá uma volta pela lua e quando ele aterriza na lua, as tábuas sumerianas diz da seguinte maneira: Enki e Marduk viajam até a lua. 3 vezes circundam a companheira da terra, observaram a profunda ferida que lhe tinha causado o dragão. A cara da lua estava marcada com muitas depressões, obra de destrutivos demônios. Tiveram que ficar com capacetes de águia, a atmosfera era insuficiente para respirar. Então Enki, agora conhecido como Jeová segundo o cristianismo, ele e Marduk viajam até a lua. E chegando lá, eles olham toda aquela destruição que aquele grande meteoro ou aquele grande dragão fez sobre a lua. E quando eles tentam descer, eles veem que é impossível respirar ali. Diz as tábuas sumerianas que eles têm que colocar o seu traje, o seu capacete de águia. Vamos entender agora, preste bastante atenção. O livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: a forma de seus rostos era como o de homem, à direita os 4 tinham rosto de leão, à esquerda rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Vale ressaltar que esta visão que Ezequiel ele está na frente de um rio chamado Quebar. E o capítulo 1 diz que ele olha para a nuvem e vê sair um carro de fogo da nuvem. Aquele carro de fogo com aquelas rodas
vem até a terra e sai dali 4 seres. Esses seres estão vestidos de quê? Eles estão vestidos com trajes e sobre a sua cabeça os seus rostos parecem como de águia. Exatamente como as tábuas sumerianas definem aqueles que saem do carro de fogo na lua. Então Ezequiel presenciou como que os Elohims saíam dos seus carros de fogo quando vinham à terra ou quando eles iam visitar outros planetas nas regiões celestes. Reparem essa foto achada pelos arqueólogos da Suméria. Foi exatamente isso que Ezequiel e os escritores das tábuas sumerianas viram. Viajantes que desciam dos carros de fogo com a sua roupa e o seu capacete de águia. Talvez você já se perguntou como que foi formado os signos dos zodíacos, ou como foi colocado isso nas estrelas do céu. Repare exatamente o que as tábuas sumerianas dizem. Na amplitude dos céus profundos, pai e filho observavam as estrelas. Enki estava fascinado com as suas proximidades e agrupamentos. Desenhou imagens de 12 constelações de horizonte a horizonte, em toda a volta dos céus. Na grande volta, o caminho de Anu emparelhou cada uma com as 12 famílias do Sol. A cada uma designou uma estação, por nome seriam chamadas. Então, quando Enki está voltando da lua, ele ainda para, olha as estrelas e vê aquelas constelações e ele desenha, delimita, ele faz com que cada constelação tenha o seu próprio nome, que são 12 constelações que ele cria como uma família. Foi exatamente assim que foram criados os signos dos zodíacos segundo as tábuas sumerianas. Ela diz que quando Enki volta da lua, há um relato, uma conversa nessas tábuas, que quanto mais eles trabalham, mais os Elohims comem, mais os Anunnakis comem, ao ponto de não haver saciez entre eles. Eles estão comendo e os trabalhadores trabalhando, não está tendo mais mantimento nem para os trabalhadores comerem e está começando a surgir um caos. E neste caos, Enlil chama Enki e diz que tudo isso está acontecendo porque ele fez esses trabalhadores terrestres de uma forma selvagem, meio homem e meio animal. Aqueles selvagens que tinham até o poder de pensar, eles não eram completamente civilizados. Eles faziam sim as coisas, eles obedeciam ordens, eles tinham sim aquele pensamento para saber das coisas, mas eles não eram 100% civilizados. Eles viviam nas florestas, alguns em cavernas, e podemos assim denominá-los ainda como um Homo habilis, um Homo erectus, ou um homem de Neandertal. Eles não têm ainda 100% a sua consciência do que está acontecendo. Lembrando que ainda estamos no capítulo 1 de Gênesis. Ainda não entramos no Adão civilizado. O que precisa entrar em cena agora é um homem civilizado. Estes homens que estão ali trabalhando, eles trabalham porque eles recebem ordem, mas não criam cidades. Eles trabalham nas cidades criadas pelos Elohims. Eles ainda não têm a capacidade de edificar uma cidade. Então precisa entrar em cena um homem civilizado. Ou, vamos colocar a grosso modo, um Homo sapiens. Um homem que tem total entendimento. E em que agora, depois de receber esta palavra preocupado, em que sai da presença do seu irmão e pega o seu vizir, pega uma pessoa que é do seu braço direito, uma pessoa de confiança. Precisa agora entrar em cena o homem civilizado. E como este homem civilizado, o Adão de Gênesis 2 vai entrar em cena? Aquele homem intelectual, aquela mulher intelectual, aquele homem hábil nas palavras que sabe dialogar, aquele homem que sabe definir e criar uma cidade. Como que Enki vai ajudar para que este Adão de Gênesis 2 entre em cena? É o tema do nosso próximo vídeo. Então por isso eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo, nos siga no Instagram, deixe ali a sua pergunta no direct. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.